Tá ligado? Ah, tá. Amém, amém. Faz raiva, né? Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou o Davi, filho da Márcia e do Eduardo Salim. Sou filho espiritual do pastor e da pastora desde da barriga da minha mãe. Então, estou aqui há bastante tempo fazendo raiva nele, mas amém. Tem o santo do Bio ali também, né? Que profeta é profeta, né? O cara falou várias vezes e eu tô aqui eu. Vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre o tema que o pastor Gino deu. O pastor Gino falou que o próximo ano o tema vai ser garantindo um bom futuro. E o garantindo um bom futuro que eu aprendi só naquela palavra que o Senhor deu e a palavra que a pastora deu é um bom futuro onde Deus é a minha prioridade em tudo. Esse é o bom futuro que eu aprendi. Ah, vocês podem se sentar, tá? Perdão. Perdão, é falta de costume. Foi mal, pessoal. Calma aí. Pedi vocês abrirem a Bíblia de vocês em Filipenses 2, versículo 5. Isso aí mesmo, versículo 5. O pastor Júnior colocou a gente, os jovens, para estarem conhecendo um pouco sobre a vida de Paulo. Paulo é um cara muito interessante. Nossa, mas ele é interessante demais. É um cara, sabe, que é como Alexandre diz, sagaz. Ele é um cara sagaz. Paulo, a gente conhece a história, sabe que ele era um cara que queria matar, sabe, o pessoal de Cristo, queria matar os apóstolos, todos aqueles seguidores. Só que Deus sabe, ele gosta de fazer loucura, sabe? Ele gosta de pegar quem não quer para poder fazer o trabalho dele. Isso é incrível, entendeu? Isso é incrível. Enfim, ele pegou Paulo, um cara que queria, sabe, acabar com o povo de Cristo, e ele colocou para esse ser um cara que iria sofrer por Cristo. E a minha primeira pergunta para você hoje é: qual tem sido as suas prioridades? O que você tem priorizado durante o seu dia a dia? A pastora pregou que a gente tem 24 horas por dia. E o que você tem feito nessas 24 horas para Deus? Às vezes a gente fala assim: não, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas e o que Deus faz por você? Por que você não conta com isso durante o seu dia? Por que você não conta quando Deus ele chega e te livra de alguma coisa na rua? Por que você não conta com aquele emprego que quem te deu foi Deus? Por que você não conta com aquele trabalho que você tem, sabe, que é mil maravilhas, que você trabalha no ar-condicionado, sentado no computador? Por que você não conta que esse trabalho foi Deus que te deu? Por que você não conta que a faculdade que você faz foi Deus quem te deu? Por que você não conta que a família que Deus te deu para cuidar foi Deus quem te deu? E às vezes a gente fica tão preocupado com tudo isso para fazer durante o dia, que a gente esquece de quem foi que deu essas coisas para a gente. Paulo era um cara, como eu posso dizer, muito bem resolvido. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era antes de Cristo, tanto que o que ele foi colocado para fazer, ele fez. E depois que ele conheceu Cristo, o que foi colocado para ele fazer, ele fez melhor ainda. Ele recebeu várias outras coisas. Primeiro, que quando Paulo foi cegado lá por Cristo, aí depois ele retomou a visão dele lá com o apóstolo, diz a palavra que ele foi até uma cidade, não me lembro qual, onde estavam os apóstolos. Acho que os apóstolos, se não me engano, sentiram medo dele e se afastaram dele. Mesmo assim, ele continuou. Tem uma parte que diz que Paulo foi arrastado,
foi acho que apedrejado numa cidade, e ele foi arrastado para fora da cidade. E diz que o mesmo Paulo foi o cara que voltou para aquela cidade para pregar novamente. E às vezes a gente fica tão... Não vou falar no meu trabalho sobre Deus, porque lá ninguém quer ouvir. Meu amigo, você foi arrastado para fora do teu trabalho, à força, apanhando. Você foi arrastado? O cara foi literalmente apedrejado, apanhou pra caramba e voltou para o mesmo lugar, porque Deus não tinha terminado de fazer o que queria fazer. Às vezes Deus está querendo fazer tanta coisa na tua vida, e você diz, não, calma aí, Deus, agora não. Eu falo porque eu sou um desses, entendeu? Eu fiz muito isso, entendeu? Muito. Não quero, não vou, e mesmo assim está eu aqui hoje, entendeu? Então, amigo, não adianta. Não adianta. Paulo entendeu qual era a prioridade dele. Paulo entendeu o chamado dele. Paulo entendeu para que ele veio. Será que você entendeu que o seu chamado é ser filho? Que o seu chamado é buscar? Que o seu chamado é ir lá e pregar, independente do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão fazer com você? Será que você entendeu que você não é um ninguém nessa terra? A gente fica, o tempo todo, não, eu não nasci para pregar. Eu não nasci para falar de Deus. Eu sou o cara que vai ficar aqui na mídia. Sou o cara que vai varrer o chão, entendeu? Sou o cara que vai tocar um violão. O pastor Gino mesmo falou, isso daí é só... Nem a pontinha do iceberg. Entenda que vocês foram chamados para ir e fazer discípulos. Alguns aqui não vão ser pastores, mas isso não quer dizer que vocês não vão trazer os discípulos para cá. Isso não quer dizer que vocês não vão trazer os pastores para cá. Em Filipenses 2, versículo 5 diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus. Morte de cruz. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a maior alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você tem noção de que o próprio Jesus veio à terra, o cara, se tornou um servo. Ele entendeu que a prioridade dele eram os planos do pai dele. Jesus entendeu que os planos eram todos do pai dele. Você tem noção de que era Jesus, né? O cara que foi puro, o cara que foi, nunca pecou em nada, nunca errou em nada. Você tem noção que ele desceu dos céus para vir aqui na terra, só para te mostrar que a prioridade é o pai dele? Ele veio aqui na terra só para te mostrar que quem toma as rédeas da sua vida é o pai dele. Porque quem tomou as rédeas da vida dele foi o pai dele. Quando ele, como ser humano que ele estava aqui na terra, diz que ele sofreu também na hora de ser crucificado, lá no jardim. Diz que ele sofreu na hora de ser crucificado porque ele era um homem, mas ele nunca deixou de colocar em primeiro lugar as prioridades do pai dele. Ele falou: pai, que seja feita a tua vontade. O cara foi crucificado só por causa dos seus pecados. E mesmo assim, ele não largou a prioridade do pai dele. E a gente tem largado a prioridade do nosso pai por tão pouco. A gente tem largado a prioridade do nosso pai por tão pouco. Às vezes por causa de uma série, às vezes por causa de mais de 10 minutinhos de sono. Às vezes porque não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aonde que entra o pai que te deu tudo? Onde que entra o pai que foi aquele que que te libertou? Aquele que o único e primeiro que te amou, desde o princípio, antes mesmo de você nascer.
Aonde que ele entra nessa história? O primeiro ponto é a questão da gente se preocupar com o que é o do Pai. É a questão da gente se preocupar com o que o Pai quer da gente. O que Deus quer de você? Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe para onde que Deus quer te levar? Você sabe como que Deus quer te usar? Você sabe aonde Deus quer colocar os seus pés para você fazer mudança? Você quer saber aonde Deus quer colocar as suas mãos para curar? A gente se preocupa tanto com as nossas coisas que a gente esquece que tem um irmão do lado que às vezes está precisando de uma oração nossa. A gente se preocupa tanto com as nossas coisas que a gente esquece que às vezes Deus está querendo colocar o nosso pé dentro de uma empresa para transformar uma empresa inteira. A pastora contou que na empresa onde ela trabalhava, o horário dela de almoço era o horário dela de oração. Foi lá que onde pessoas tiveram a manifestação do Espírito Santo. Foi lá onde pessoas conheceram Jesus, conheceram o Espírito. Mas foi porque ela entendeu que a prioridade era o Pai dela. A prioridade é o Pai. Qual tem sido a tua prioridade? Com o que você, tem se preocupado mais do que as coisas de Deus? Eu não estou dizendo só as coisas da igreja, mas eu estou dizendo no teu pessoal. Quanto tempo você tá sem fazer um devocional, um momento teu com Deus? Quanto tempo você está sem abrir a Bíblia, falando, Deus, fala comigo? Quanto tempo você está sem, antes de dormir, fala assim, Deus, fala comigo através dos sonhos. Manifesta a tua presença, fala comigo, eu quero te ouvir. Independente da forma que o Senhor falar, eu só quero te ouvir. Quanto tempo você está sem fazer isso? Abre em 1 Coríntios 10:31, por favor. Amém? Amém? Diz assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Tudo o que vocês fazem, tudo, aqui está escrito tudo, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se Deus está pedindo para você fazer algo, é para a glória dele. Se Deus está pedindo para você pisar em um lugar, é para a glória dele. Se Deus está pedindo para você entregar comida para alguém, é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Nada que você faz é para você. A gente nasceu para glorificar o nome de Deus. A gente nasceu para isso. O seu corpo não deve fazer nada que não seja além de glorificar o nome dele. Com todos os seus gestos. Aqui Paulo está falando para a gente fazer tudo que a gente for fazer, a gente glorificar a Deus. Será que tudo que você tem feito durante o seu dia a dia tem glorificado a Deus? Isso é uma prioridade. Isso é uma prioridade. Você falar com Deus é uma prioridade. Você se conectar com Deus é uma prioridade. Você querer saber o que Deus quer é uma prioridade. Você procurar Deus é uma prioridade. Você glorificar o nome dele é uma prioridade. Será que as coisas que você tem feito, você tem colocado o seu nome e não o nome de Deus? Garantir um bom futuro é a gente garantir um bom futuro onde Deus é a prioridade de tudo. Garantir um bom futuro é saber que Deus é o cara que vai fazer tudo na tua vida e você não vai, precisar se preocupar com nada. Deus, eu não tenho dinheiro, mas Deus fala, eu tenho. Deus, eu não tenho roupa, Deus fala, eu tenho. Eu não tenho isso, eu tenho. A gente se preocupa tanto com essas coisas que a gente esquece que quando a gente ir para o céu, a gente vai andar em ruas de ouro. Se Deus, que é o cara que bota para você pisar no ouro, por que você está preocupado com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir? Coloca Deus como prioridade, que o resto das coisas, meu filho, não é nada.
Não é nada, nada, nada. Eu passei muito tempo preocupado com essas coisas. Eu pensava, Deus, eu preciso de um emprego. Como que eu vou ajudar os meus pais? Nossa casa ficando cada vez mais apertada, situação financeira cada vez mais apertada, tudo, sabe, apertando na nossa vida dentro de casa. A gente não tinha, não vou dizer que a gente não tinha comida, porque a gente tinha, porque Deus sempre supria. A gente não tinha como tirar do nosso bolso, mas Deus tirava de algum lugar e dava pra gente. Deus sempre abençoou a gente. E eu ficava preocupado, Deus, como que a gente vai pagar as contas? Deus, como que eu vou dar uma roupa para meus irmãos? Eu peguei o tempo bom dos meus pais, onde a gente tinha uma situação financeira boa e a gente tinha como comprar roupa, viajar e um monte de coisa. E os meus irmãos, Deus, como que eu vou fazer alguma coisa para eles? Como que eles vão comprar alguma coisa? Falei, não, Deus, eu preciso de um emprego, eu tenho que conseguir. Comecei a jogar currículo em tudo que até lugar. Eu queria qualquer coisa, que Deus me desse, não, que alguém me oferecesse, filho. Eu estava caindo em cima, entendeu? Eu estava capinando mato, eu estava fazendo qualquer coisa para conseguir dinheiro, qualquer coisa. E chegou um dia que o pastor Júnior pregou aqui, e ele falou sobre a gente entregar nossas preocupações a Deus. E nesse dia, nossa Deus, mas eu apanhei muito de Deus, E eu, sabe, só falei, tá bom, Deus. Falei, vou parar de me preocupar e vou entregar. Cheguei aqui no altar, eu entreguei para Deus de verdade, sabe? Quando você sai aliviado do altar, eu saí assim, aliviado daqui. Fui para casa, aí uma amiga minha me enviou para fazer inscrição num trabalho lá na empresa da Vivo. Fiz a inscrição, deixei para lá, sabe? Eu já vou me mentir, eu estava um pouco desanimado. Porque eu falei, caraca, cara, não é possível, ninguém quer me contratar, eu sou tão ruim assim, mano. Eu falei, caraca, cara. Eu falei, não é possível. Eu já estava desanimado. Eu deixei na mão de Deus, entendeu? Eu sei que um mês depois, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha passado e que eu ia fazer a entrevista. E aí foi, eu já fiquei muito nervoso para a entrevista, já estava querendo desistir. Aí veio um alerta na minha cabeça na hora. Quando eu te dou alguma coisa, você pensa em desistir? Quando você queria, você estava querendo qualquer coisa, e agora que eu estou te dando, você não está querendo? Aí eu falei, não, vou fazer, tomei vergonha na cara. Aí peguei e fui fazer a entrevista. Para mim, eu tinha sido excelente na entrevista. Falei assim, Deus, está na tua mão. Se for para eu passar, eu vou passar. Fui e recebi que eu passei na entrevista. Aí comecei todo o processo. E eu estava comentando, acho que foi com a Yasmin, acho que eu comentei com a Duda também, a Gabi, a Lorena. Tudo dava certo para mim. Tudo dentro da empresa. Eu estou 2 meses, vou fazer 3 meses lá. Cara, não tem nada que dá errado para mim. Eu acho isso incrível, entendeu? Os jovens de lá que entraram comigo, estavam todo mundo reclamando de um monte de coisa. Não, porque isso não funciona. Porque isso e aquilo. Porque não sei o quê. Não. Eu estava lá suavizão, sabe? Porque... Não, o meu já foi feito. Não, mas não é possível. Por que o seu foi? Eu falei, não sei, pô. Reclama lá com a minha equipe. Entendeu? Falei, não sei. A minha equipe resolvia tudo meu. Tudo. A minha equipe é uma equipe top pra caramba. Eu falava, olha, eu preciso disso. No mesmo dia eles resolviam o problema. Eu não sabia fazer as coisas. Eles falavam, vem cá que eu vou te ensinar. E começaram a me ensinar. Nada pra mim, até hoje, deu errado. Em 3 meses. Isso se chama dar prioridade para o que é de Deus. Quando eu dei prioridade, falei assim, Deus, eu estou tentando fazer na minha força. Eu estou tentando fazer do meu jeito. Mas agora eu vou deixar para o Senhor. Quando eu dei prioridade, falei, Deus, estou entregando para o Senhor. Deus falou assim, agora sim eu vou te dar o que é o do bom e do melhor. Eu trabalho no ar-condicionado, sentado numa cadeira, tenho home office, fico tranquilinho, sem problema nenhum, entendeu? O pastor Gino me julga pelo home office, mas ele sabe o luxo. Não pego um ônibus lotado, eu pego um frescão da minha casa até a empresa, vou dormir no caminho inteiro, entendeu? Tudo no luxo, meu amigo. Quando é garantido por Deus, você só tem luxo. Você só tem luxo quando é garantido por Deus. Eu consigo pagar minha faculdade, eu ajudo os meus pais pagando as contas dentro de casa, eu não tenho problema nenhum. A vida começou a andar da forma que Deus queria que andasse. Porque quando você começa a dar prioridade para as coisas de Deus, as coisas começam a funcionar. Deus, eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho dinheiro. Entrega na mão de Deus, que a faculdade vai chegar.
Deus, eu não tenho um emprego, eu preciso de um emprego. Entrega na mão de Deus que Ele vai te dar o melhor emprego possível. A gente tem esse costume de querer fazer tudo na força do nosso braço. Meu amigo, na força do teu braço não funciona. Não funcionou para mim. Imagina para você que já está bem acima da minha idade. Entendeu? Tô falando na sinceridade para ajudar vocês. Entendeu? Tô tentando ajudar vocês. Mas eu não tô mentindo, entendeu? Tô mentindo. Entrega na mão de Deus que as coisas começam a andar. A prioridade tem que ser Deus, porque se a prioridade não for Deus, nada anda conforme tem que andar. Tudo vai dar errado para você. Me perdoe te dizer, mas vai dar errado. E eu profetizo que dê errado mesmo, entendeu? Profetizo. Porque se for para você voltar para a presença de Deus que tem que dar errado, então vai dar errado, entendeu? Mas que você se volte para Deus. Que você se volte para dar prioridade para as coisas dele. Eu quero falar sobre só mais uma coisa. O nosso congresso, ele vai falar sobre um coração em chamas. Abre aí comigo em Jeremias 29. Jeremias 20, versículo 9. Mas Davi, o que tem a ver o coração em chamas com garantindo um bom futuro? Um coração em chamas é um coração que tem sede. Um coração em chamas é um coração que quer mais de Deus. É um coração que busca intensamente. É um coração que ele quer, sabe, sugar tudo que tem para sugar de Deus. Em Jeremias diz assim: Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. O pastor Júnior ensinou uma coisa pra gente, que o ouro, ele precisa passar pelo fogo. E ele precisa passar pelo fogo porque ele tem que ser purificado. Ele tem que ser separado. O nosso coração precisa passar pelo fogo. Ele precisa passar pelo fogo. A gente às vezes está com tanta impureza, está com tanta sujeira do mundo, que Deus tem que te queimar para poder te separar dessas coisas. Deus tem que te incendiar para poder tirar tudo isso de você. Como eu disse, um coração em chamas é um coração que tem sede de Cristo. Quando você começa a se separar das coisas do mundo, quando você começa a ficar longe das coisas do mundo, quando você começa a dar prioridade para as coisas de Deus, o teu coração começa a ficar vazio. Porque você está tirando aquela sujeira toda. E é nesse momento que Deus está com fogo para Ele poder preencher com o Espírito dEle. Porque a sujeira, ela tentou preencher, mas ela só chegou ali para te quebrar. A sujeira só chegou ali para te arrebentar, cara. A sujeira não está ali para, sabe, nada de bom na tua vida. E Deus, Ele começa a te incendiar. Ele começa a jogar fogo. Fogo, fogo, porque Ele começa a te separar da impureza. Ele começa a te separar do pecado. Ele começa a te separar de tudo que não é dele. Porque Ele começa a te encher com o fogo dele. E quanto mais fogo, mais sede você sente. Quanto mais fogo, mais presença você quer. Quanto mais fogo, mais buscar você quer. Será que teu coração está incendiando? Será que teu coração está, sabe, gritando por Deus? Será que o teu coração está falando assim: Deus, me limpa mais? Sabe o que estava acontecendo com Jeremias? Quando a impureza começava a tentar ele de novo, dizendo: não fala de Cristo não. Não fala de Deus. Deixa Deus para lá, entendeu? Não fala. Deus falava assim: eu tenho que limpar mais ele. Eu tenho que purificar mais ele. Então Deus começava a incendiar mais ele. Deus incendiava mais ele para ele não conseguir se segurar. Deus está querendo te incendiar. Quando você chega a um ponto que você está tão conectado com Cristo, você está tão conectado com o céu,
que quando você fala assim, não vou falar de Deus para o irmão do meu lado, Deus começa a te encher. Deus começa a colocar um fogo, começa a grudar na tua garganta, e você começa a falar assim, não vou falar, e a palavra começa a surgir na tua garganta, e você não consegue se segurar. Sabe o que é isso? Um coração em chamas. Um coração em chamas. Porque quando o pecado começa a te arrastar, é aí que Deus começa a te encher. Quando o pecado começa a falar assim, vem, é aí que o Espírito Santo começa a falar assim, não, ele não vai não, ele precisa de mais de mim. Ele precisa encher mais. E aí naquele momento que você fala assim, Deus, não quero, preciso da sua ajuda, Deus, preciso do seu socorro nesse momento. E Deus começa a te purificar. Deus começa a trazer o fogo. Deus começa a te incendiar, e Ele começa a te separar. Entenda uma coisa, vocês são separados. Eu contei aqui na reunião de manhã que eu fiquei com um grupo bem peculiar lá na empresa, sabe? Um dia, o meu setor inteiro não foi. Eles foram cada um para um evento em cada parte do Rio de Janeiro. E eles esqueceram de me avisar para falar comigo. E eu fui para a empresa. Cheguei na empresa. Quando eu cheguei na empresa não tinha ninguém. Eu só tinha uns amigos meus que não eram do meu setor. E o pessoal do setor deles também tinha abandonado eles. Aí eles falaram assim, vamos reservar uma sala pra gente? Aí eu, na minha cabeça, uma boa ideia. Nossa, Deus, não sei para que eu fui concordar com aquilo. Muito propósito de Deus. Aí eu concordei. Cheguei na sala, tinha eu e acho que mais 5 pessoas. Sentamos e fomos trabalhar. Aí eu sei que as meninas não paravam de falar. Eu falava, Deus, pelo amor de Deus, queima essas garotas. Porque eu falei, não é possível, mano. Eu só queria trabalhar, entendeu? Aí eu peguei e coloquei, falei assim, quer saber, eu vou colocar minha musiquinha. Peguei e coloquei o de sempre, coloquei a música Azeite, que é a única música que eu escuto o dia todo. Aí eu coloquei a musiquinha no ouvido. Aí deu lá, tranquilão, trabalhando, fazendo minhas coisas. Aí as meninas vão e me cutucam. Elas estavam falando lá, as coisas delas lá, falando de garoto, não sei o quê. Aí elas falaram assim, ô Davi, e você? Pegar garota, não sei o quê e tal. Eu falei, cara, não acredito que ela tirou meu fone pra isso. Entendeu? Eu já comecei a ficar indignado, entendeu? Aí eu falei assim, cara, eu sou bebê e virgem. Você tá querendo tirar o quê de mim? Entendeu? Você tá querendo tirar o quê de mim? Aquele ali foi o único momento que eu via a sala quieta. Entendeu? Foi o único momento que elas ficaram em silêncio. Porque elas começaram a olhar uma pra cara da outra. Porque elas começaram a pensar na cabeça dela, como que um garoto de 21 anos é bebê? Entendeu? Na cabeça delas. E aí aí começou, né? Aquela sessão de perguntas. Entendeu? Começou a sessão de perguntas. E eu tava, só querendo trabalhar, cara. Não tá querendo trabalhar. Aí eu comecei a explicar. Aí elas falaram que era culpa dos meus pastores, que eles me proibiam de beijar, que os meus pastores estavam errados, que eles não tinham que me proibir de fazer nada. E eu, na maior sanidade, porque o Davi de antes já teria agredido entendeu? Mas na minha maior sanidade, falei assim, Deus, me deixa respirar, entendeu? E só responder. E eu fui respondendo, fui falando com elas, aí graças a Deus eu consegui calar a boca delas com a palavra. E elas entenderam uma coisa, porque no final eu quis deixar bem claro para elas, que eu não era qualquer pessoa, que eu era uma pessoa separada. Eu falei assim, dentro da minha vida habita Cristo. Falei, Cristo não vai ficar beijando de boca em boca. Falei assim, Deus separou alguém para mim. Eu não sei quem é, filho. Não sei. Mas Deus separou alguém para mim. Tu gosta, né, pastor? O senhor gosta, né? Eu falei assim, eu não sei quem é, mas eu sei que Deus separou alguém para mim. E eu não sou não sou qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa separada. Entendam que vocês não são qualquer pessoa. Entendam que vocês, pelo fato de não serem qualquer pessoa, que vocês têm grupos que vocês não podem habitar. A gente pensa que só porque a gente está cheio do Espírito Santo que a gente tem que ficar habitando em qualquer lugar. A gente acha que só porque a gente é separado que a gente tem que ficar em qualquer lugar. Entenda o seu lugar. O seu lugar é aqui, ó. É aqui, debruçado no altar de Deus. Mas é só uma festinha. Mas é só uma resenha.
Vai lá para tu ver se tu não vai apanhar. Tomara que o capiroto te bata muito, mas te bata muito. Com muita sinceridade, que te bata muito mesmo. Sabe por quê? Para você entender que você é separado. Que os lugares que você tem que ir são lugares que Deus mandou você ir. Se Deus mandar você pisar numa festinha dessa, que seja para manifestar o Espírito dele. Que seja para quebrantar aquele povo inteiro, mas entenda, você é separado, porque o fogo dele está dentro de você. O fogo do Espírito está te separando em todo momento. Sabe, em cada segundo da sua vida que você sabe, não, eu quero fazer isso daqui, eu quero pecar com isso, o Espírito de Deus vai começar a te apertar. O Espírito de Deus vai começar a te incendiar, porque Ele quer te lembrar que você é dele. Ele quer te lembrar que você é dele. Então, aprendam uma coisa, não é qualquer rodinha de amizade que você tem que estar. Não é qualquer lugar que você tem que estar. Não é qualquer boca que você vai beijar. Não é qualquer pessoa que você vai dar em cima. Entenda que você é separado. E quando você é separado, as coisas vão acontecer conforme Deus quer que aconteça. Para de querer ficar apressando Deus, meu amigo. Como eu disse, o pastor Gino mesmo falou para mim, quem vence Deus, meu amigo? Eu mesmo sou um exemplo disso, como eu disse, estou aqui no altar hoje pregando, entendeu? Mesmo falando que não ia, mas está eu aqui, entendeu? Então entendam, vocês são separados. Eu só quero fazer uma pergunta para vocês, para poder encerrar. Quando Deus chega e fala para você, filho, eu quero te incendiar, eu quero te fazer você queimar de amor por mim, o que você responde para Deus? Sabe por quê? Deus está falando isso para você todo dia, tá? É só você que não está prestando atenção. Todo dia Deus está falando isso para você. Porque todo dia você quer pecar, vai dizer que você é santo. Todo dia você quer pecar. E toda vez que você está com vontade de pecar, é nessa hora que Deus quer te incendiar. E o que você tem feito na hora que você quer pecar? Na hora que você quer pecar, você busca coisas que vão te influenciar a pecar? Ou na hora que você quer pecar, você fala, Deus, me incendeia. Eu não quero ir contra o Senhor, eu não quero fazer nada contra o Senhor, me incendeia. O que você está respondendo para Deus? Sabe o que tem a ver um coração em chamas com garantindo um bom futuro? Quando você dá prioridade para Deus, quando você entrega tudo para Deus, Deus começa a te separar. Deus começa a te separar. E Ele começa a colocar você em outros lugares. Deus começa a te subir de nível. Quanto mais você fala assim, Deus, me incendeia, Deus começa a falar, vem. E Ele começa a te levar em outros lugares. O pastor Gino falou que vão ter jovens que vão pregar em outras áreas do Rio e outros que vão pregar fora do Brasil. Meu amigo, para você fazer isso, você tem que estar cheio do Espírito. Você tem que estar cheio do fogo de Deus. Tem que estar incendiando Ele. E sabe como você vai fazer isso? É aqui, na palavra de Deus. Quer garantir um bom futuro? Começa a buscar. Começa a buscar. Dá prioridade para Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Você vai criar tempo. Você vai criar tempo porque a tua prioridade é Deus. A tua prioridade é Deus. E quando você começa a dar prioridade para Deus, Deus vai começar a te incendiar, eu te garanto. Não conheço ninguém que buscou a Deus, sabe, de todo o coração, que Deus não incendiou. Queria pedir que vocês ficassem em pé. Como está teu coração hoje? Como estão as suas prioridades hoje? Será que você tem dado prioridade para Deus? Será que você tem entregue o seu trabalho? Entregue não, entenda uma coisa. Se você tem um trabalho, se você tem uma casa, tudo que você tem é porque Deus te deu. Então entenda que nada é seu. Já vamos começar por aí. O meu trabalho não é meu. Tudo que eu tenho é de Deus. E se Ele decidir tirar de mim, meu amigo, quem sou eu para falar alguma coisa? Então, você está usando o que Deus te deu como desculpa? Você está usando o trabalho, a casa, a família, o estudo, o telefone,
ou qualquer outra coisa que Deus te deu como desculpa, é incrível, né? A gente nem percebe, mas a gente está usando as coisas que deu Deus pra gente como desculpa. Deus te deu um emprego e a desculpa que você não pode, sabe, buscar Ele é porque você está no emprego. Qual tem sido as suas prioridades? Será que o teu coração está em chamas por Deus? Será que teu coração está, sabe, querendo se encher de mais de Deus?